Live sem filtro. Boa noite, Brasil. Sejam bem-vindos ao Imprensa RJ Brasil. Olá, boa noite, tudo bom? A gente está esperando uma pessoa linda hoje, que é a Sheila. Ela vai tentar entrar. Vou aguardar ela um minutinho. Que a gente está fazendo um teste. Tudo bom, gente? Prazer, Monique Bertoldi, apresentadora desta live, desta entrevista que vai ser muito positiva para gente, para todos que ficarem para assistir. A gente vai ter sorteio, então, olá, boa noite, tudo bom? Daqui a pouquinho a entrevistada está aqui, a Sheila, psicóloga. A gente vai aguardar um minutinho. Vou botar o link lá para ela, para ver se ela... Se ela conseguir entrar pelo link. Olá, seja bem-vindo, boa noite. Tem muita novidade hoje. Oi, boa noite, seja bem-vindo. A gente vai dando tchauzinho aí. Hi! I don't speak English. Nós vamos ter visita americana hoje, gente. Não falo inglês. Mas está tudo bem. Esperar um pouquinho mais. Boa noite, seja bem-vinda. A gente está esperando aí a convidada. Daqui a pouco ela está entrando. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho a gente está com a entrevistada aqui. Nós vamos falar sobre psicologia, sobre empreendedorismo. Vai ser uma entrevista bem bacana. Oi, Sheila. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Vou chamar você. Só para aceitar aí o convite, a gente vai entrar para poder bater um papo. Tá me vendo? Tô te vendo. Tá ouvindo bem? Tô. Agora tô. Conseguiu fazer pelo computador? Não. Não consegui. Tô tentando ver aqui se dá pra. Mas eu acho que não tá nem aparecendo pra mim ao vivo aqui pelo computador. Mas não tem importância. É pelo celular mesmo. É porque eu queria anotar as perguntas, as pessoas que estiverem entrando, mas eu Uhum. não sei. Mas tá tudo certo. É que se o computador estivesse perto, né, e tivesse como olhar, pelo menos, mas eu não sei, eu nunca fiz pelo computador. Até tentei uma vez, mas Mas é isso aí, não tem problema não. Não aparece aqui o ao vivo
Eu tô pelo profissional, é exatamente a tua live. Mas enfim, não tem problema não, vamos seguindo adiante. Isso aí. Daqui a pouco deve entrar. O pessoal já está entrando aí, tem o pessoal aí, Coelho, é, Cirleia Coelho já está aí. Já cumprimentei algumas pessoas que chegaram. Muito bom. Então, Sheila, boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. Vamos começar aí pela nossa entrevista, falando um pouquinho da área da psicologia. Então, eu gostaria de saber de você, ao longo da sua carreira, quais foram as mudanças mais significativas que você observou na abordagem e no tratamento das questões de saúde mental? Eu vejo hoje um desafio muito grande das pessoas para mais autoconhecimento, as pessoas conseguirem lidar com mais facilidade com as adversidades, né, da vida e do dia a dia, do cotidiano. E eu percebo assim, as estruturas familiares mudaram muito, né? Então, a educação, a criação, o tratamento dos filhos, os modelos de família que nós tínhamos, vamos dizer assim, eu sou de uma geração de 64, é diferente do que nós temos hoje em dia. Então, eu digo que a gente está eternamente em fases de adaptação, né? Todo mundo tem que se adaptar, todo mundo tem que rever algumas situações, tem que reajustar, recalcular a rota, reajustar os ponteiros, né? Para conseguir lidar com as dificuldades e com as adversidades do dia a dia, né? Muito grau de ansiedade, as pessoas estão muito ansiosas, eu não sei se é muita informação, muito estímulo, e às vezes pouco conseguem elaborar isso ao longo do tempo. Enfim, tem várias questões aí que interferem de uns anos para cá e que mudaram de uns anos para cá, né? A abordagem e os desafios do dia a dia. Você falou uma questão interessante, você falou da questão das famílias terem mudado. Isso realmente é uma evolução assim diferenciada, né? Nós não temos mais casais, homem, mulher, filhos, né? Era uma construção, assim, também lembro dessa parte, meu avô falava muito dessa parte, e minha mãe também, essa geração, inclusive até um pouco mais sólida, né? Mais esforçada e que saía mais do lugar com menos esforço, entre aspas, né? Acho que a gente tem uma geração assim, não acomodada, mas mais difícil de se lidar com o presente. Eu não sei se eu falaria geração, né? O que acontece é que eu vejo que os modelos de famílias mudaram, né? A mulher, vou falar lá do meu tempo, da minha experiência, da minha bagagem, que eu vejo essa mudança hoje em dia, as mães se culpando muito, os pais se culpando muito e querendo oferecer de tudo o tempo todo, às vezes indiscriminadamente, né? Hoje em dia a mulher trabalha fora. Hoje em dia não, de alguns anos para cá, né? Ela Uhum. foi criada, vamos dizer assim, mais, não são educadas para ser exclusivamente do lar. Coisa que há um tempo atrás a mulher era do lar e o homem era provedor. E, ok? E hoje em dia os homens, mulheres, todo mundo precisa trabalhar. As creches estão aí, as crianças, muitas vezes, os modelos das crianças são escola, são professores, são cuidadores, são avós, entendeu? Então, aquele núcleo, vamos dizer, mais ou menos isso, né, por aí, mudou. Esses modelos tradicionais que nós tínhamos, mudou. E aí isso traz algumas consequências, né? A gente vê hoje em dia muitos pais permissivos, muitos pais com dificuldade de dizer não, é como se fosse, vamos dizer assim, uma compensação. Já que eu não posso estar o tempo todo, já eles meio que se culpam. E aí se tornaram um pouco mais permissivos, perderam um pouco o controle E aquela formação, eu digo que o compromisso de educar vem de casa. Escola é um complemento.
Escola tem Uhum. uma outra função. E muitas vezes transferiram essa responsabilidade para a escola. Entendi. E não é. Educação é pai e mãe, né? Ah, Formação, núcleo familiar, os modelos são pai e mãe. Então, isso aí ficou um pouco, se perdeu, digamos assim, nos tempos para cá. compreendo perfeitamente. Às vezes, aí um presente, eu já peguei o caso assim, um presente supre o carinho, entre aspas, é o que se pensa. É. E não é verdade. É. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como psicóloga e como superou Você diz em atendimento ou na minha vida profissional? na sua vida profissional? Então, eu fui fazer faculdade de psicologia com 40 anos de idade. Então, já era uma idade, eu já tinha comércio, eu já tinha filho. Eu entrei na faculdade por conta até do meu filho, digamos que eu fui entender o que estava sendo. Eu não estudava há 15 anos, né? Quando eu vim do Rio Grande do Sul, eu fazia direito lá. E a forma de ser conduzido o estudo aqui no Rio eu achei muito diferente. Eu falo aqui no Rio, mas Petrópolis também considera muito diferente. Então eu não sabia o que exatamente estava mudando nessa concepção de ensino. E aí, curioso, eu sou curiosa por natureza, né? Surgiu um vestibular aqui por conta de um troca de alimento não perecível. Eu disse assim: vou fazer, para saber o que hoje em dia se estudam, né? E aí, para minha surpresa, eu passei. E aí, eu com 40 anos, eu tinha 39 na época, eu falei: bom, ou eu vou fazer algo a médio, curto e médio prazo, porque ou então eu vou fazer algo que me traga realização pessoal. E é como que o mundo dá volta, né? E aí, realização pessoal seria psicologia. E eu fiz. Tanto que eu demorei 7 anos e meio na faculdade, porque eu não tinha tempo, eu tinha comércio aqui, eu tinha comércio em Piabetá, então, e tinha filho pequeno, eu falei, tem que dar conta disso. Aí, beleza. Passei no vestibular e escolhi fazer psicologia. No primeiro semestre, eu fiquei apaixonada. Apaixonada por psicologia, comportamento humano e tudo mais. E aí, quando eu me formei, já com 40 e alguma coisa, o que aconteceu? Eu vi o desafio de entrar no mercado de trabalho. Eu não tinha a psicologia como a minha fonte de renda. Era um complemento, é algo que me realizava. Mas desde 2005 eu faço trabalho voluntário em uma ONG aqui, que eu cuidava de portador de HIV e de dependente químico. Entrei como estagiário, depois de estagiário eu passei a atender efetivamente, depois eu passei a fazer supervisão e coordenação dos estagiários. E qual foi o meu desafio, respondendo mais do que você, só para entender, por isso que eu contextualizei. Nós temos aqui em Petrópolis 3 faculdades que a cada 6 meses colocam no mercado pelo menos uns 60 psicólogos. Então, se eu, Sheila, se fizer uma conta básica que cada semestre, cada faculdade coloca no mercado 20 profissionais, o que é uma conta, digamos, pessimista, eu pensei, gente, Petrópolis 290 mil habitantes. Eu sou conhecida pra caramba. Um monte de gente queria atendimento, mas não podia ser comigo porque me conhecia, que era meu amigo. Eu disse assim, cara, eu tenho que arrumar um jeito de me posicionar de uma forma diferente e conhecer um público diferente. Então, eu fiz uma série de outras ações para que eu pudesse ser reconhecida. Eu tinha uma loja de carimbo. Eu deixei de ter a loja de carimbo em 2018, mais ou menos, e eu tive que fazer uma série de ações para eu ser reconhecida como psicóloga, porque até então eu era Sheila dos carimbos, que era o que eu fabricava. Então eu tive um desafio, porque o meu consultório, por exemplo, é no 9º andar de um prédio. Ninguém ia bater na minha porta se não fizesse ação diferente. Então eu entrei fazendo palestra, comecei fazendo rodas de conversa, comecei fazendo oficina de idosos, para idosos. Eu comecei a me projetar e me lançar como psicóloga. E uma das ações também, eu já havia sido convidada há alguns anos para ter um programa na TV local. E aí uma das ações que eu fiz, eu aceitei o convite para ser apresentadora de um programa na TV. E aí me deu uma outra visibilidade, um outro reconhecimento. Muita gente que já me conhecia reforçou, e quem não me conhecia passou a me conhecer.
Foi uma estratégia que eu usei, palestrar na faculdade e fazer supervisão de estagiários. Eu cheguei a ter 15 estagiários em que eu fazia supervisão deles. É isso. Nossa, a gente olha assim, nossa. É, me sinto honrada, porque ainda comentei com você no offline, né? Do meu sonho do jornalismo, né? E às vezes me achar meio velha para fazer jornalismo, enfim. Eu não sou velha para começar nada desde que o olho brilhe e eu queira. Isso que a gente tem que levar. Se a gente acreditar que não é possível, que eu tô velho, que não dá, que eu sou isso, que eu sou aquilo, aí a gente não faz, não sai de onde a gente está. E nós somos capazes, eu nunca me vi como apresentadora de TV, assim como nunca me vi como psicóloga. Se tu falar do tempo que eu fazia terapia, nunca cogitei essa hipótese. Mas eu fui estudando, eu já fiz 2 pós-graduações, eu já fiz um monte de formação. E assim, eu estou estudando agora, eu estou estudando sobre, me especializando em NR1, porque eu atendo empresa. Então, assim, cada dia é um flash. Mas eu acho que, eu digo que a gente aprende 24 horas o tempo inteiro. Quem engessar no tempo, quem não seguir, o mundo vem e atropela. Então a gente tem que se preparar dentro daquilo que a gente quer, dentro daquilo que a gente se identifica, que a gente gosta, oferecer o nosso melhor. Entendeu? E aí, hoje em dia, como é que o mundo dá volta que eu falei lá no início? Hoje em dia eu vivo da psicologia. Tudo bem que eu faço consultoria, tem empreendedorismo, mas tudo veio da psicologia. Que aí eu me especializei em comportamento, eu me tornei consultora de empresas, que eu tinha um pezinho lá, e agora eu tô total, me especializei em R1, enfim, uma coisa vai puxando a outra. Mas comigo tudo é dentro de um segmento que é comportamento. Não importa se é comportamento empreendedor, se é a questão de comportamento de depressão, mudança mesmo do autoconhecimento, enfim, é a linha que eu sigo. É, a conversa flui tão bem. Eu vou te sair um pouquinho da pauta, porque você colocou uma parte que eu gosto muito de falar, que é a ética profissional. Você não pode atender por ética. Como é que é? Eu, a ética profissional, dentro da psicologia, tem determinados pontos que nós não podemos atender por conhecimento da pessoa, Ah, por. sim, sim. Uhum. Eu gostaria de que você explicasse um pouco isso. Por exemplo, eu não posso atender o meu filho me formando em psicopedagoga clínica, né? Porque é um parente direto. Aí eu gostaria que você explicasse isso um pouco. Então, e esse é o meu ponto de vista, a minha percepção. Eu já atendi outros colegas de trabalho que eu Uhum, conhecia e ele não confiava em ser acompanhado por mais ninguém. Entendeu? Vamos lá. Ah, eticamente tu poderia? Nada me proíbe. Eu acho que é uma questão também. Existem algumas coisas que efetivamente são proibidas, medicar e tudo mais, mas uhum, assim, eu acho que esse, no caso, eu até conversei com ele na ocasião. O meu limite de atendimento era se o quadro que ele apresentasse evoluísse. E se ele entendesse que da porta para dentro eu não era amiga. Eu, Sheila, divido isso muito bem. Nem uhum, sempre o paciente divide, separa. Tem pessoas que eu conheço que pelo comportamento, pelo dia a dia, eu já falei de cara, não vou te atender. Porque eu sei que a pessoa não ia conseguir separar. Mas já fiz atendimento emergencial. Uma amiga está precisando, está correndo, está em desespero, está passando sufoco, óbvio que eu não vou deixar de acolher. uhum, Seguir com um tratamento e atendimento, não necessariamente. Já atendi. Mas quando eu senti, é o que eu falava, meu discurso inicial é o seguinte: você não confia a falar determinadas coisas com mais ninguém, você só confia em mim. Ah, eu quero só você. Não adianta que eu não vou conseguir me abrir e falar determinadas coisas que nem eu já falo para você. Eu disse, ok. Se você entender que da porta para dentro eu não sou sua amiga ou seu amigo, tranquilo. Se você se sentir constrangido em algum momento e você perceber que não está fluindo e que não está acontecendo o que você busca na terapia, ou eu entender como profissional que eu também não estou dando conta, eu não te atendo. E eu sou muito, muito clara nisso. Já aconteceu situações que eu nem cheguei a atender,
como aquelas que eu comecei a atender, a coisa não evoluiu, e aí eu também, Sheila, sou assim, eu suspendo, eu não tenho nenhum problema. Eu falo que eu não tenho problema nenhum de aceitação. Tá, é assim, não é assim, paramos por aqui. E deu tudo certo. Quem eu preciso, quem. Porque às vezes os colegas de trabalho, outros profissionais da mesma área aqui em Petrópolis, não é todo mundo que eles confiam para falar, ou que se sentem à vontade para falar. A terapia, tu também tem que ter uma certa empatia. Tem que ter ali algo que diz assim, me interessei para ser atendido por essa pessoa. Existe isso, só não pode misturar. Eu já recorri à ajuda também de outros profissionais que eu conhecia, entendeu? Assim como eu já recorri a pessoas, cheguei a fazer terapia, casualmente eu não conhecia o profissional, mas eu já recorri a profissionais também que eu conhecia e que eu digo, ó, tô precisando de ajuda, porque quem atende precisa também ser atendido, né? Isso é uma máxima da psicologia. É verdade. É, qual conselho você daria para um jovem profissional que está começando na área de psicologia? Bom, primeiro se especializar em alguma teoria, em algo que ele se identifique verdadeiramente, que faça o olho brilhar. Especialização, porque quando termina a faculdade de psicologia, você termina com a noção geral de tudo. Na prática é que a coisa acontece, de verdade. Então a teoria é um pouquinho diferente da prática, óbvio. Então, assim, fazer estágio, muito estágio. Eu fiz muito trabalho voluntário. Para tu teres uma ideia, de 2005 a 2023, esse período todo eu tirava um dia da semana, porque eu ainda tinha comércio, né? Eu tirava um dia da semana para fazer trabalho voluntário. Por quê? Mesmo eu não trabalhando com a psicologia, mas já formada, eu não queria estar afastada. Porque senão tu fica desatualizada, não sabe o que está acontecendo no mercado, como é que está o andamento das coisas, aquela pergunta que você me fez lá, quais são os desafios e o que mudou de uns tempos para cá, muita coisa muda, né? Eu comecei atendendo portador de HIV, que na época era assim, sabe, traumático, absurdo. Hoje em dia tu não vê com os tratamentos, com o cuidado, medicação, com a consciência que todo mundo tem, não é a mesma coisa que 2005. É muito tempo de diferença, então as coisas vão entrando numa normalidade, vamos dizendo assim, mas vai sendo vista de uma outra forma. Então é essa percepção. Então eu sempre falo assim, faça muito trabalho voluntário, diversifique o seu atendimento, locais de atendimento, para você conhecer realidades diferentes. Eu fui desde portador de HIV, dependente químico, população de baixa renda, até pessoas com poder aquisitivo altíssimos. Então, eu passei por essas regiões todas. E a supervisão me ajudou muito a estar assim. Eu fiz supervisão durante uns 4 anos. E os estagiários, eles exigem muito, eles chegam com sede de aprender, sede de tudo. Então, assim, eu tenho uma teoria que eu me identifico mais, mas eu tinha que estudar as outras todas sempre para eu poder conduzir melhor a minha supervisão. Então, me ajudou muito também. Atendimento em clínicas ajuda no início também. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se especializar, estudar sempre, nunca deixar de estudar e se atualizar, fazer muito trabalho voluntário, se oferecer. Eu me ofereci na época, eu não tinha nem esse período ainda da faculdade quando eu me ofereci para ser voluntária nessa ONG. E eu falei na época com o presidente, eu falei, meu filho, eu quero só vir, eu fico quietinho, eu quero sentar e ouvir. Eu vivia o mundo da psicologia, eu vivia aquilo ali toda semana, então isso me deu uma outra bagagem também. Entendi. Depois, se você quiser colocar o nome dessa ONG, quiser explicar um pouquinho dela, sem problemas, tá? Você pode falar. Ela fechou em 2023, era o SOS Vida, que o presidente é o Cal, acho que ainda, eu acho que ele estava atendendo, eu estou um pouquinho desatualizada porque eu saí em 2023 por conta de outras coisas que eu faço atualmente,
e na época fechou por conta de recurso mesmo financeiro, que não tinha, mas sempre que eu posso colaborar de alguma forma, foi a primeira vez que eu me afastei mais tempo do SOS, mas eles eram uma ONG que eu já atendi em 3 endereços, mas agora eu acho que eles estão em Correios, mas eu não tenho certeza. Mas se alguém que assistir a live quiser, me manda um direct que eu procuro saber como é que está a situação do SOS Vida e eu informo sem problema nenhum. Já passou um pouquinho de pessoas aí na nossa entrevista. Agora, nesse momento, a gente está com a Fabiana online. Passou, inclusive, uma pessoa que colocou aí I love you pra gente. É americana, não fala português, eu não falo inglês, então não adianta. Mas, se a Fabiana quiser colocar aí alguma pergunta para a Sheila, daqui a pouco a gente lê. E, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como você vê o papel da psicologia na sociedade? Fundamental. Do estresse, principalmente. A ansiedade a gente já falou, né? O estresse. Então, o que acontece? Eu sou suspeita para falar, óbvio, né? Eu acho fundamental, porque diz respeito ao autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você entende seus medos, os seus receios, você consegue lidar melhor, entender um pouco mais o outro, olhar com. Eu digo que a gente olha com. Como é que é? Eu falo aqui no consultório, às vezes, é olhar além do que está posto. A gente procura ver. Então, tu consegue entender um pouco mais a limitação dos outros, entender a dificuldade que as pessoas têm. Por quê? Porque você se conhece, você não entra, às vezes, no jogo de outras pessoas, você percebe, não quer dizer que você tem que aceitar tudo, tá? São coisas distintas. Eu entendo, daquilo de aceitar é outro departamento. Mas você só de olhar e entender e não levar tudo para o coração, entender isso não é um problema meu, isso é um problema do outro, te ajuda com que as relações interpessoais fiquem melhores, né? Ou menos ruins. Pode ser melhor, menos ruim. Mas você consegue entender um pouco mais, olhar com outro olhar, talvez ser um pouco mais tolerante em determinadas situações, conseguir conduzir a conversa de uma outra forma, entender o que é teu e o que é do outro, que isso também as pessoas têm muita dificuldade, levam tudo pro coração. Oh, Leva tudo pro coração. Se levou pro coração, porque te diz respeito, te tocou de alguma forma, então tu tem que entender. O autoconhecimento faz você entender, gente, isso daí que tá falando não é para mim. Isso aí ele tá falando dele ou dela, não tem nada a ver comigo, aí tu abstrai. Agora, se você não se conhece, se você tem dificuldade de dizer não, se você tem dificuldade de interpretar o que o outro está falando, se você traz tudo para você, se você não entende o que é teu e o que é do outro, é mais desafiador. Entendeu? aquela carapuça assim que entra. Eu digo que eu não levo as coisas pro coração, não. Eu procuro entender, óbvio. Tem dias que é diferente de eu me blindar. A pessoa teve um comportamento e para mim era inadequado. Tá, o que eu faço? Tenho que conviver? Não tenho que conviver? Posso blindar? Vale a pena eu falar? Vale a pena. Aí tu tem que mensurar, mas ficar tranquila. Sabe aquele negócio, eu falei não para fulana, que eu precisava falar não, mas eu não dormi a noite inteira, uma semana, tô com enxaqueca, tô passando mal, tô com problema no estômago. Autoconhecimento faz com que você diga não. Eu falei não por conta disso, disso, disso. É separar, sabe o que acontece? Que as pessoas têm muita dificuldade de separar razão de emoção. Racionalmente, todo mundo sabe tudo. Se você fizer, eu tenho um questionário que eu trabalho na terapia, que são 25 perguntas. Que eu, a princípio, digo assim, só me responde sim ou não. Vou te fazer uma pergunta, o que está e o que não está no seu controle. Só me responde sim ou não, sim ou não, sim ou não. Nesse momento, eu estou chamando para o racional. Racionalmente, tudo a gente sabe. Uhum. Pelo menos a maioria. Passou as perguntas, eu volto e digo, agora nós vamos conversar isso aqui, as mesmas perguntas que você me respondeu racionalmente, e você vai me dizer como é que é no teu dia a dia. Meu bem,
É uma caixinha de surpresa. Tem pergunta que demora 3 sessões. Porque a pessoa não entende o que realmente está efetivamente no controle dela e o que é do outro. E aí a pessoa quer controlar a vida dos outros, quer achar e deixar de achar da vida dos outros, quer que as pessoas façam exatamente o que tu quer, da forma que tu quer, do jeito que tu quer, na hora que tu quer. Isso é emoção. Racionalmente é diferente do emocional. E aí é o desafio das pessoas se perceberem. Aí elas levam menos dor pro coração, menos coisas pro coração, porque ela disse, não, mas isso aí não me diz respeito. Isso aí eu tenho como me blindar, eu tenho como lidar de uma forma diferente. O que precisa para isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento você adquire com uma terapia bem conduzida. Entendeu? Eu entendi. Conjunto da obra. Eu tenho uma técnica. Às vezes a pessoa tá, até mesmo com relação à internet. Aí eu vou e troco a foto. A posição que você me mandou uma foto, que você tá assim. Eu brinco com as pessoas que isso para mim é cara de paisagem. Quando eu não tenho resposta para dar, que eu já não sei mais o que falar para a pessoa, eu faço cara de paisagem, mudo de assunto e deixo para lá. É. Tem coisas que vale a pena você debater, conversar. Tem outros que tu diz assim, meu Deus do céu, eu vou investir uma energia, não falo de gastar energia, né? Tem algumas palavras que eu não uso quase por conta de mindset mesmo. Eu vou investir uma energia, um tempo, e a pessoa não quer ouvir, não quer ver, não quer mudar comportamento. Então, meu bem, eu digo, ah, tá bom, depois em outro momento a gente conversa. Ou então eu digo, ah, então tá. Não concordo não, mas outra hora a gente conversa. Aí. Tá acontecendo isso direto nas entrevistas, gente. Vou pedir para não puxar para entrar, porque a gente tem entrevista combinada. Tem sempre alguém que pede para entrar. Hoje tem uma pessoa na entrevista tentando entrar, a gente não tem como, é tudo com pauta, tudo certinho. É só me chamar no direct que depois a gente conversa para ver se pode entrar. Querendo fazer alguma pergunta para Sheila, Ah, tá. ela está aberta para poder responder a perguntas na nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre. Dentro das diversas escolas de pensamento da psicologia, qual delas mais ressoa com a sua prática e por quê? Eu, TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. É a que eu me identifiquei mais nos cursos que eu fiz, na minha formação. Eu vejo assim, óbvio que não tem como a gente não passar pela psicanálise. Em algum momento vai chegar. Mas eu vejo hoje, assim, muito imediatismo nas coisas. Não vou falar coincidência, não sei, nada acontece por acaso, mas assim, aparece para mim, surge para mim na clínica, no consultório, muita ideação suicida, ou pós-tentativa de suicida, pós-tentativa suicida. Essa pessoa, ela quer a resposta é dela, tá, não é minha, para ontem. Então eu tenho que fazer ações pontuais, eu tenho que fazer uma abordagem pontual. Ela está na crise naquele momento. Crise de ansiedade, depressão também, para mim é o que mais surge, óbvio. Não, terapia de casal não. Eu estou pensando aqui agora, porque eu faço terapia de casal, adulto e adolescente. Terapia de casal nem tanto. Mas adulto, muito dessas 3 questões. E aí eles querem resposta para ontem. Nada contra as outras teorias, cada um acredita, se dedica. Casualmente eu fiz uma formação, eu fiz uma outra formação fora daqui. Eu também trabalho com negócio, então eu trabalho com comportamento. O negócio não fica muito tempo para esperar florescer. As pessoas investem e precisam de retorno, nem que seja curto, médio e longo prazo, dependendo do caso, mas elas precisam de retorno. E elas querem respostas. Então, eu acho que a TCC, ela é, no meu ponto de vista, mais pontual, mais rápido. E aí você, quando a pessoa dá aquela respirada, aquela estabilizada, digamos assim, que você deu um anestésico ali, aí você
vai recorrer à infância, aí você vai recorrer à formação, os modelos, que crença limitante que ela tem, ou fortalecedora, que medo que ela tem que bloqueia, qual medo que ela tem que impulsiona, aí cada caso é um caso. Mas muitas das coisas que a gente vê hoje em dia vem de crença, todo mundo quase sabe disso, ou de algum medo que bloqueia. E às vezes o medo é algo que você pode trabalhar e superar. Então, quando tu consegue dar aquela anestesiada, digamos assim, que a pessoa pelo menos consegue respirar saindo da UTI, né? Porque ela chega em desespero, ninguém bate na minha porta para dizer, Sheila, eu vim aqui para me conhecer, mas eu tô ótimo, tô muito bem, eu tô feliz da vida. Não, ela não chega aqui com essa, quem me dera, porque eu falo muito que a terapia, ela não é só para apagar incêndio e para resolver problemas pontuais. Terapia é para a vida. É autoconhecimento. E a gente tem que fazer também uma consulta de forma preventiva, igual todo e qualquer outro tipo de problema que a gente tem de saúde. As pessoas não têm essa consciência ainda da terapia de forma preventiva. E quando você entra num estado de doença mental, vamos dizer assim, ou de distúrbio, ou problemas de comportamento, a coisa vem lá de trás, que talvez se tivesse virado uma chavezinha no autoconhecimento, ela não estaria passando. Entendeu? Então, eu penso muito nesse aspecto. E eu procuro levar a conscientização sempre. Ninguém faz quase isso, ainda não é uma cultura, mas faz de forma preventiva e pensa na terapia como autoconhecimento. Cada hora você tem um desafio diferente, uma situação diferente. Traz para a terapia, como que conduz, qual é a melhor forma, como que você se sentiu, como que você reagiu, o que tu internalizou dessa experiência. Quando acontecer de novo, você vai estar com uma outra bagagem, entendeu? Então, para mim, TCC é a minha menina dos olhos. Sheila, a psicologia é uma área clínica. Tem algumas pessoas que, alguns tipos de doenças mentais, é, colocam na conotação espiritual. Como você vê, como você canaliza esse tipo de comparação de assunto? Uma das coisas de ética dentro do atendimento, eu não envolvo nada de crença no sentido que quando eu falo, não é no sentido religioso, Uhum, no sentido de acreditar. Eu não uhum, entro em nenhuma questão de religiosidade. Cada um tem a sua fé, cada um acredita em uma coisa, de alguma forma. Eu já atendi aqui tudo que tu imaginar. Todos, deixa eu pensar aqui, eu já atendi basicamente todo mundo, de todas as religiões. uhum. Desde missionário a pastor, e são coisas distintas, não tem nada a ver com a teoria, com a técnica do atendimento, entendeu? Dentro da crença de cada um, daquilo que cada um acredita, conduz da melhor forma que achar que deve. Eu não entro nessas questões assim no atendimento, não. Que nem é para crença, é algo pessoal. Isso aí, Crença no sentido de fé, né? isso aí. A gente tem algumas pessoas na live, vou repetir para vocês o que a gente está falando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí na caixinha, e quando ela subir, a gente para, dá uma pausazinha na entrevista e faz a pergunta à Sheila, a dúvida que você tiver. Quer tomar um golinho d'água, alguma coisa? Tá legal a garganta? Eu? É, Eu já tô com meu copinho d'água aqui, ó. então tá bom. Quem fala, quem trabalha muito com a voz tem essa necessidade, né, de respirar, dar essa pausa e molhar a garganta. Eu falo muito, né? Nada, eu falo mais. Eu só sou calma porque eu estou entrevistando. É, vamos falar um pouquinho do livro? Vamos?
Franciele, Hã? tá com ele aí? Daqui a pouco tem uma pergunta aqui que eu vou pedir para ler um trechinho para gente. Lê um trecho do livro? Daqui a pouquinho. Tá bom. No livro Mulheres e Poder, Lições de Empreendedorismo, qual foi a principal mensagem que você quis transmitir como coautora? Então, eu faço um link, quando eu falo de autoconhecimento, eu faço um link muito grande entre se conhecer e como que você lida com isso no empreender. E aí eu dou alguns exemplos, aliás, alguns não, um, né? Porque o capítulo é curto, mas eu falo muito de você se bloquear na crença limitante, achar que não pode, que não consegue, que tem que desenvolver algumas habilidades comportamentais para você empreender. Eu vejo total diferença, por isso que pessoas do mesmo segmento, numa mesma cidade, é uma frase assim, que a gente usa, eu sou coordenadora de um programa comportamental chamado Desafio Empreendedor, e a pergunta nossa cerne, digamos assim, é por que empresas do mesmo segmento, numa mesma cidade, uns têm sucesso e outros fracassam? E aí foi uma pesquisa da ONU e chegou à conclusão que o que faz a diferença são algumas características de comportamento, né, que a gente chama de comportamento empreendedor, óbvio que a gente está falando daí de negócio. Então, no livro eu falei um pouquinho sobre medo que bloqueia, medo que impulsiona, crença limitante, porque quando eu faço palestra, geralmente eu boto um slide com algumas frases e eu pergunto para o público assim, algum de vocês já ouviu alguma dessas frases da crença limitante? A maioria esmagadora levanta a mão. E aí eu falo sobre aquilo, abordo um pouquinho mais, depois eu passo um slide, coloco um slide sobre crença fortalecedora. Eu falei, levanta a mão quem já ouviu alguma dessas frases aqui. A minoria levanta a mão. Então, o que eu entendi ao longo do tempo? Que as pessoas travam muito nas dificuldades, nas crenças que bloqueiam, não nas crenças que as impulsionam. Medo, né, no caso, desculpa. Tem medo que bloqueia e medo que impulsiona, que eu falo. Então, as pessoas ficam muito agarradas naquilo ali. Medo, insegurança, incerteza, vergonha, tem uma série de coisas que tem a ver com medo. E muitas vezes ela não consegue nem identificar. Então, no livro eu abordo um pouquinho sobre isso, a diferença, qual a importância do autoconhecimento. Tem gente que não sabe colocar preço, tem gente que não sabe cobrar, tem gente que não sabe se posicionar. Se você empreende, tu tem que saber falar não. Tu tem que saber se posicionar, tu tem que saber colocar preço, não ficar com pena. Isso acontece. Pode não acreditar, mas acontece. Ah, não, como é que eu vou cobrar de fulano esse valor? Ai, como que não. O aluguel não espera, as taxas não esperam, o funcionário não espera. Então, como que o autoconhecimento te ajuda a identificar isso? Por que eu tenho tanto medo ou vergonha, ou fico tão sensibilizada em cobrar? Por isso que tem líderes, ou líderes não, mas assim, empreendedores, que têm muita dificuldade com mão de obra, porque não consegue colocar regra, limite. Isso vem de uma formação lá de trás. Para e pensa, faz um link. Lembra que eu falei lá atrás dos modelos de família que mudaram? Pais que não dão limite. Então, uma coisa acaba puxando a outra de uma forma direta ou indireta, no meu ponto de vista. Então, eu falei um pouquinho sobre isso. Eu acho que a psicologia e empreendedorismo andam muito juntos. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu tenho habilidade nas relações interpessoais, mais fácil, óbvio, não estou falando de gestão de negócio, não estou falando aqui de uma questão só comportamental, porque tem gestão de negócio, tem uma série de outras coisas que uma empresa exige. Mas eu falo sobre essa abordagem, sobre esse aspecto, a psicologia e o empreendedorismo andando em harmonia. Muita gente começa a empreender, não sabe nem por onde começar. E os comportamentos é busca de informação, é comunicação assertiva, é rede de contato, é poder de persuasão, independência, autonomia, autoconfiança.
Isso se vê na psicologia, terapia, autoconhecimento. Então, eu acho que tem muito a ver ao longo de tudo que eu faço de palestra, curso, workshop, rodas de conversa, eu vejo muito, muito isso. As pessoas às vezes têm um baita de um potencial, é um excelente profissional. Ah, mas como é que eu vou falar? Coitado de fulano. E negócio não funciona assim, infelizmente. Negócio é negócio. Empresa, as pessoas falam, nossa, Sheila, que horror. Gente, empresa vive de lucro. Não tem outro, não tem meu pé me dói. Ou é isso ou fecha a porta. É verdade. Ou Ah, você... mas é duro. Ah, mas é a realidade. E outra coisa, né? Você estuda para isso. Você tem que se dar o seu valor. Porque, assim, isso eu já bati muito com a cabeça. Porque se você não cobra, a pessoa faz com você até um determinado momento. Quando ela tiver condições, ela vai pegar e vai fazer com o outro, porque acha que o outro faz melhor porque está cobrando. Porque na realidade existe um pensamento assim. Mas aí, meu bem, se você não se valoriza, como é que tu quer que o outro te valorize? Fala pra mim. Gente, Não vai. Se você não se valoriza, não impõe o limite, não se dá o respeito, e eu não, né? Como é que a outra pessoa vai enxergar valor naquilo que não tá se dando valor, não tá tendo valor? E às vezes você tem. Só você precisa desenvolver essa habilidade e essa capacidade de perceber isso. Imagina uma pessoa a vida inteira ouvindo, isso não é para você. uhum. Quem tem muito dinheiro não vai para o céu. Ah, isso daí só. A vida inteira eu tô ouvindo isso. Tu vai lidar bem com uma situação em que você tem que impor uma regra e dizer não é não? Isso tem várias outras representações ao longo da vida, para qualquer âmbito, até para relacionamento de casal. Não vai. Tem dificuldade de dizer não, porque vem de uma aceitação lá de trás. O maior anseio do ser humano é ser aceito. Pode pensar, pode avaliar as pessoas que têm dificuldade de dizer não. Tem alguma questão lá no fundo, talvez, de aceitação. Eu não bato martelo dizendo que é isso, porque cada cabeça é uma sentença, cada ser é diferente do outro. Mas uma grande maioria tem alguma questão de, eu não posso falar isso para não magoar fulano. Eu digo, mas e aí, engole sapo? Vai dar um probleminha no estômago, meu bem. Vai dar uma enxaquecazinha, porque o organismo não consegue engolir sapo a vida inteira. Uma hora vai querer vomitar esse sapinho, e aí como é que faz? Estressa. É isso aí. Sai da linha. Como a sua experiência como psicóloga contribuiu para a construção do seu capítulo dentro da obra? Como é que é? Desculpa, repete. Como a sua visão, o seu estudo da psicologia contribuiu para o texto, para o capítulo da obra desse livro? Eu tive comércio 20 anos. Tive lições aqui em Petrópolis, né, durante esse comércio. E desde que isso foi uma autopercepção, desde que eu comecei com o meu comércio, eu percebi que eu fazia coisas diferenciadas que eu não gosto de falar a palavra concorrente, tá? Não acho que é concorrente, porque cada um tem o seu espaço, mas que as pessoas que faziam a mesma coisa que eu não faziam. E eu não era de Petrópolis. Então a mesma coisa que se tu fizer uma analogia com a psicologia. Eu cheguei aqui, eu montei loja de fabricação de carimbo, que começou lá em Piabetá, e aí eu montei a loja 5 anos depois em Petrópolis, e eu pensei, eu tenho aqui pessoas que trabalham com o mesmo segmento há 30 anos, 35 anos. E Petrópolis é uma cidade, com todo o respeito e o amor do acolhimento da cidade, que eu não sou daqui, mas é uma cidade conservadora. Você Muito. entrar, num, você entrar num círculo de amizade, você fazer o teu círculo de amizade é desafiador muitas vezes. Eu vejo muita gente chegando aqui e tendo esse desafio, né? E aí eu disse, bom, se eu fizer a mesma coisa que todo mundo, eu vou ser igual a todo mundo.
E aí eu comecei a fazer coisa diferente. Eu comecei a receber pedido por fax. Na época ainda existia fax, eu sou jurássica. Então, eu recebia pedido por fax. Eu trouxe a máquina mais moderna de que existia de carimbo na época, então isso foi um outro. Carimbo que demorava nos outros fabricantes 3 dias, eu entregava no mesmo dia, ou de um dia para o outro. Então, eu comecei a ver aonde estavam os gargalos e eu comecei a preencher esses gargalos. Então, Uhum. e fui nas fontes. Quem é que me interessava? De bater de porta em porta, batia, sem problema nenhum, bati sim, muitas vezes. Mas eu procurei associações. Associação de contador é onde mais toda empresa passa pelo contador. Então, o que eu fiz? Convênio com a associação de contadores. Isso é um comportamento que eu tinha. Que eu tinha, não, eu tenho para todas as áreas. Eu sempre, tá, onde está um gargalo, onde tem algum lugar que possa me dar mais musculatura? Ou me abrir mais portas. A Associação de Contadores, então, eu vou palestrar lá. Aonde que tem feira na cidade, tem evento? Ah, lá no Quitandinha tinha Expo. Eu estava lá, até que eu montei um stand lá na feira. Então, assim, eu procurava me mostrar. E outra coisa, serviço de formiguinha. Eu batia na porta toda semana. Ai, tudo bem? Ah, vim aqui, aquela conversa de sempre. Eu cansei de ouvir isso. Eu já falei com você que eu faço com fulano de tal, que era outra empresa, né? Eu falei, não, mas eu não quero que você deixe de fazer com ele, eu quero que você divida. Faça comigo um para conhecer, faça com ele, conheça o meu trabalho. O meu diferencial é esse. Nunca falei mal de concorrente, não tem porquê, não acho isso ético. Eu não falava do defeito do outro, eu falava da qualidade do meu. Falo isso em qualquer área que você vai atuar. Eu não tenho que malhar o outro para sobressair o que eu faço. Eu fui buscar um diferencial. Então, o que, que eu falava? Eu não falava do. Eu falava, ah, mas você atende. Ah, então, eu consigo fazer um carimbo de urgência para você. Eu te entrego no mesmo dia. Você me pedindo de manhã, eu te entrego de tarde. Eu venho aqui fazer entrega, coisa que eu sabia que o concorrente não fazia, mas eu não malhava ele, não falava. Se você quiser me passar o pedido, tu pode passar por fax. Você não precisa tirar um funcionário, um boy da tua empresa para ir lá fazer o pedido, depois ir lá buscar o pedido. Então eu fui otimizando o tempo meu e dos outros. E aí eu fui conseguindo, por isso que eu fiquei esse tempo todo com o comércio aqui. Diferencial, É isso aí. estratégia. Fiz várias. Tinha várias. Tudo que você imaginava de mais moderno, todos os anos eu estava na feira em São Paulo. Todos lá me conheciam pelo meu nome, quando eu chegava nos estandes. Coisa que também os, os, os outros fabricantes não apareciam, não iam. Então eu sempre estava modernizada, eu sempre tinha o que tinha de mais moderno em carimbo, eu sempre sabia o que estava acontecendo, mudando e atualizando no mercado. Até hoje, tu viu, eu fechei a loja em 2017 ou 2018, não lembro mais. Até hoje, não tem lugar que faça carimbo colorido, e eu já fazia lá atrás. Mesmo carimbo com duas cores, eu já fazia. Isso é um diferencial de mercado. Eu sempre procurei ter um diferencial. E todo mundo que me procura ou quer fazer um negócio, ou quando eu faço mentoria, ou quando eu faço a roda de conversa, eu pergunto qual é o teu diferencial. Às vezes a pessoa não sabe nem se apresentar, É isso aí. nem falar do seu negócio. É treino. Então, eu vi muito essa união da psicologia, comportamento, o que eu posso fazer para me colocar no mercado, diferencial, isso tem a ver comunicação, independência, autoconfiança, rede de contato, falar de forma mais assertiva, tem muito a ver posicionamento, isso tem muito a ver com autoconhecimento também. É, o livro reúne diferentes histórias femininas. Qual o relato mais te marcou durante esse processo de criação? Na verdade, eu não li o livro, por incrível que pareça, eu não li o livro inteiro ainda. Eu tive uma tarde de autógrafo em janeiro e eu não parei de lá para cá. Eu convidei outras pessoas para comporem esse livro também daqui de Petrópolis, só uma amiga que aceitou o desafio, e ela fala sobre leilão de imóveis.
e é um mundo que eu não conhecia, que eu não imaginava. Hoje ela até tem parceria comigo no meu programa na TV. E eu achei que ela não, que foi um desafio para ela também escrever o capítulo dela e fluiu normal, foi de boa. Então eu não li todos os capítulos ainda, confesso. Conheci algumas mulheres, algumas histórias, mas a gente não trocava no grupo que a gente estava junto, a gente não trocava experiências sobre conteúdo. A gente trocava experiências sobre o lançamento do livro, sobre algumas outras, sobre os desafios que é escrever, mesmo que seja um capítulo, é desafiador. É desafiador se tu faz com comprometimento, né? E o que acontece? Do lançamento do livro, teve um lançamento em São Paulo, que a nossa editora é de São Paulo. Não teve o mês passado um grupo de 3 mulheres do Rio fizeram no Rio, e eu aqui em Petrópolis fiz sozinha. E segundo consta, é aí que fala de novo do autoconhecimento e da veia empreendedora. Eu já vendi mais de 100 exemplares daqui. Não fiz lançamento em outro lugar, mas eu vendi para algumas pessoas do Rio, eu vendi para gente de São Paulo, mas isso porque eu trabalhei bastante a divulgação do livro. Eu fiz um evento aqui em Petrópolis que vieram no lançamento em janeiro 60 pessoas. Depois eu fiz um outro lançamento numa tarde de autógrafo que faz até uns 15 dias na Carme Stefan, que é uma loja parceira aqui, que eu sou cliente lá e muito amigo, é um grupo muito legal. Pretendo fazer outro no SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que eu faço parte também do Conselho Executivo. E aí vão surgindo as oportunidades, porque eu faço uma dinâmica quando eu faço o lançamento do livro, com exceção do quando foram 60 pessoas. Mas quando são grupos menores, eu faço uma atividade de autoconhecimento e aí eu faço a roda de conversa e falo sobre livro. Fiz uma clínica de Pilates também, um evento para mulheres e assim por diante. E quem quiser comprar esse livro com você avulso, pode comprar também. Pode comprar comigo, eu mando para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar. O frete é por conta própria. Eu tenho exemplares aqui ainda. Comprei mais, né? Vendi todos e comprei mais. E eu tenho disponível para pronta entrega. É só me mandar um oizinho aí no direct. Deixa eu tentar botar aqui meu celular para carregar, porque ele está querendo descarregar. É só me mandar uma mensagem pelo direct que eu mando com o maior prazer. Legal. Deixa eu ver. Foi. Senão eu vou sumir daqui a pouquinho. Na sua visão, quais são os maiores desafios que as mulheres ainda enfrentam ao buscar um espaço no empreendedorismo? Acho que o maior desafio das mulheres é conciliar. Ser mãe, dona de casa, esposa, empreendedora e a gestão de negócio. Né? Não é nem só das mulheres especificamente, a maioria das pessoas. Às vezes as pessoas têm uma baita de uma habilidade, né? Conseguem ter, e tem uma parte, eu falo muito, vou dar o exemplo de pessoas às vezes que se aposentam. Nossa, aposenta não é um exemplo também, né? Mas eu queria falar mais da parte técnica. Mas às vezes as pessoas, por exemplo, se aposentam, não estão com idades, ainda com um tempo produtivo, idade produtiva, e aí ela pensa, ui, escureceu aqui a luz, né? O que eu vou fazer? E aí ela, gente, espera um pouquinho que sumiu minha luz aqui. Tá. E aí ela começa a empreender sem se preparar. Isso é um gargalo. Isso é um desafio. Deixa eu só pegar um carregador aqui, aguenta só um minutinho aí. Tá. Você que está aí na live com a gente, pode fazer pergunta e ela vai responder. Voltei. Então, assim, eu vejo como um grande desafio as mulheres especificamente, que elas concentram muitas coisas, muitas atividades, dar conta de tudo e conseguir organizar
os seus horários, né? A sua gestão, digamos assim, de tempo e para conciliar tudo. Isso eu acho um dos desafios. E o outro é se preparar mesmo para fazer a gestão de um negócio. E aí já abrange homem e mulher. Porque às vezes tu tem uma baita de uma habilidade, que é o exemplo que eu queria dar. Vou falar de dois, do meu ponto de vista. Oi? Pode falar. Ah. Então, às vezes a pessoa se aposenta, aí tem um dinheiro lá, vou montar um negocinho. Negocinho. Eu já não gosto da palavra negocinho. Eu montei um negocinho para mim. Negocinho que já diminuiu ao grau lá no pé. Então, vamos lá. Abrir um negócio, mas não tem habilidade para fazer a gestão do negócio. Vai dar ruim. Aí vai perder tudo aquilo que investiu ou que demorou a vida inteira para construir, pega o fundo de garantia todo e investe num negócio em que ele não se prepara para empreender. Empreender é como qualquer outra coisa, tu tem que se preparar. Para você ser, tu é jornalista, né? Para você, Agora, a para assessoria você de ser, imprensa e jornalismo eu não tenho ainda não, né? A faculdade em si não, eu tenho a pós-graduação em assessoria de imprensa recém-formada. ok, tu não teve que estudar? Não teve que se Muito, preparar? Não teve que se formar? Eu, para sim. ser psicóloga, eu não tive que estudar, me preparar, desenvolver, fazer especialização? Toda a área, assim, empreender é a mesma coisa. A gente tem que preparar, a gente tem que saber empreender. Então, às vezes, a pessoa tem uma tremenda de uma habilidade técnica, mas ela não sabe administrar e nem tem o perfil empreendedor. Aí vai deixar a desejar. Ela vai continuar sendo excelente fabricante, um excelente vendedor de livros, chutar, né? Mas ela não sabe empreender e não sabe administrar o seu negócio. Vai comprometer. Se ela souber empreender, mas ela não necessariamente souber fazer a coisa em si, ela pode contratar alguém que faça. Se ela souber empreender e ela for administradora, ela consegue ter um negócio. Então, é um conjunto de coisas. Se você tem só habilidade técnica e não desenvolver outras habilidades, dificilmente o teu negócio vai para frente. É bem mais desafiador. Então, tem pessoas assim que gastam e investem o dinheiro todo de uma vida, de uma aposentadoria ou de algo que, né, um dinheiro que saiu, que ganhou, sei lá, e aí perde porque não se prepara para empreender. Acha que vai abrir uma porta e vai vender. Se eu me formasse com 45 anos e botasse uma placa no nono andar do prédio, tu acha que alguém ia bater na minha porta? Não. Eu tive que fazer coisas, eu tive que empreender, me desenvolver, outras habilidades, para eu poder ter paciente hoje em dia, senão eu não teria. Entendeu? E assim é na vida. Tudo que tu parar para pensar, tem que se preparar. Senão, não vai funcionar. E olha, eu falo isso porque eu empreendo desde que eu me entendo por gente. Coisas que já deram certo, coisas que já deram errado. E aí a gente vai aprendendo o tempo todo. Então eu tenho que aperfeiçoar isso. Então tem que funcionar isso. E entender o tempo de cada negócio. A minha loja, por exemplo, fabricação de carimbo, quando começou a informatização, quando começou com a globalização, quem que comprava carimbo? Só profissional liberal. Porque os contadores, que eram o meu carro-chefe, digamos assim, eles não eram mais obrigados a ter carimbo, porque tudo imprimia. Hoje em dia a gente não tem assinatura digital? Tem. Naquela época não existia isso. Então, como eu tinha um planejamento e um monitoramento da minha loja, eu entendi que a loja não me dava mais a lucratividade que eu precisava ter para viver. E tipo assim, meu negócio está fadado a cair. Então, eu vou fechar antes que eu venha a falir, digamos assim, que eu fico com dívida, com problema. Tem gente que fica ali, não quer largar aquele osso e nada. E mesmo assim, eu busquei ajuda. E eu nunca esqueço uma frase que um consultor falou para mim, que eu falei, poxa, mas eu tenho tanto tempo. Ele falou, Sheila, como é que ele falou? Empresa não tem sentimento, quem tem é você. Lembra que eu falei lá atrás? Razão e emoção? Racionalmente eu precisava fechar a loja. Emocionalmente era a minha menina dos olhos. Ainda usei o argumento para ele. Olha como é que a gente se sabota. Eu disse, mas tu abandona filho doente, né? Eu falei assim, eu disse, mas desde quando a loja é tua filha? Eu falei, ai, tá bom, então tá. Mas eu fechei de boa. Mas eu me preparei em tempo para fechar também, entendeu? Eu entendo que é desafiador.
Mas a gente tem que entender qual é o time, qual é o momento, a hora de declinar também faz parte de um comportamento que você tem que ser assertivo. Para você não, já pensou, falência, dívida e tudo mais? Eu não tive problema absolutamente nenhum. Conheço bem essa área do carimbo. Primeiro, porque já fui síndica, né? Como eu te comentei contigo, e segundo, porque a minha mãe é contadora. Quem é a tua mãe? Oi? Quem é a tua mãe? É daqui? Minha mãe trabalhou na Paulo Barbosa há muito tempo. Quem é a tua mãe? É Vera Regina. De repente foi minha cliente, não sabe. É, Eu atendi foi. alguns escritórios ali. Ela foi no escritório do Montanha e do Bruno Bulhões. É isso aí. Mais uma pausa assim aí para um copinho d'água, refrescar a garganta. Fica à vontade aí, deixa eu falar um pouquinho com o pessoal. A gente está falando dessa parte empreendedora e eu vou fazer uma aspas aí, conversando com ela. Eu vou oferecer para quem estiver aqui e depois da nossa entrevista comentar a palavra empreendedor na live. Vou fazer um sorteio de 3 singles para divulgação de marca. Musiquinha, sabe? O single que eu faço para algumas pessoas. Eu vou fazer 3 singles sorteio para quem colocar a palavra aqui embaixo na live, empreendedor. Vale durante 2 horas para o pessoal que está passando na live e para quem vai ver ainda nas próximas 2 horas. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu estarei sorteando os 3 singles. Aí eu vou sortear um convite para participar da roda de conversa que eu vou fazer no dia 26 de maio agora, às 19h30. Tu pode incluir no teu sorteio aí, para quem Tá. comentar. E aí vai Então, ser... a Vou gente sortear coloca isso aí. gratuita. Isso aí. A gente coloca, então, o convite dela e um single para primeiro lugar e os 2 singles depois para segundo e terceiro lugar. Para a gente poder dar incentivo aí a quem passou por aqui, a quem ainda vai passar. E a única coisa que a gente pede, coloca aqui na live a palavra empreendedor. Para facilitar, que aí a gente sabe, né, Sheila, que está realmente assistindo a live. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Conecta. Aham. Você participou da construção do Conecta Petrópolis, né? Da organização desse evento. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, o Conecta, na verdade, ele foi uma iniciativa da FACERJ. E eu faço parte da diretoria da ACEP, que é a Associação Comercial e Empresarial daqui de Petrópolis. Então, eu faço parte da diretoria e óbvio que foi uma iniciativa da FACERJ com o nosso apoio da associação. E eu, como diretora de Relações com o Mercado, que é a minha parte, a minha cadeira na ACEP atualmente, hoje eu estou, amanhã não sabemos, né? Mas eu já estou lá há um tempinho, eu ajudo muito na divulgação e para fomentar negócio na cidade. E foi um evento absolutamente fantástico. Nós tivemos mais de 500 inscritos, nós tivemos apoiadores, nós tivemos empresas, tivemos uma roda de conversa lá, roda de negócio, perdão, fantástico, com algumas empresas âncoras aqui de Petrópolis, que eu acho que foi Unimed, a Sola, Alterdata, que é de Teresópolis, mas também tem escritório aqui, a Selma, se não me engano. Tiveram algumas empresas âncoras e todos, nas rodadas de negócio, todo mundo teve a oportunidade de falar com todo mundo. Entendeu? Então foi muito legal, foi muito produtivo, foi um evento de um dia inteiro. Eu falei justamente sobre essa nova geração aí, sobre os desafios que é
gestão de pessoas, né? E você contratar também funcionários, que eu trabalho com esse processo seletivo dentro da psicologia, com o olhar da psicologia, a gente faz processo seletivo, então eu participei de um dos painéis falando sobre educação e sobre esses desafios. E foi um evento fantástico de um dia inteiro, com alguns expositores, o SEMEC também estava lá, que é o SEMEC, é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura aqui em Petrópolis, que eu faço parte do Conselho Executivo. Então, assim, tudo que está envolvido com empreendedorismo, com negócio, com network, com rede de contato, pode contar que eu vou estar lá presente. A gente precisa fomentar os negócios locais, a gente precisa que a renda funcione e flua bem aqui em Petrópolis, que é daqui que sai o nosso salário, que a gente paga os funcionários, que a gente consiga gerir negócio, né, para nossa vida, para todo mundo, para quem empreende, para quem vive na cidade. Os negócios vivem as empresas vivem de negócios. Então, se nós não fomentarmos isso de alguma forma, ou não desenvolver isso de alguma forma, a gente fica ruim para todo mundo, né? A gente não, fica ruim para todo mundo. Então, nós tivemos alguns sorteios lá, nós tivemos mais associados, os painéis foram riquíssimos, falando de sustentabilidade, falamos de turismo, que é muita coisa boa aconteceu. É um evento do dia inteiro e que fica o convite também para que as pessoas que não conhecem a ACEP, que é a Associação Comercial, pode entrar em contato comigo, eu te ajudo a dizer, eu informo direitinho, te ajudo se você quiser conhecer o que vem a ser, como que funciona. A gente tem um auditório lá fantástico, tem palestras excelentes, curso, workshop, mulheres que fazem exposição lá quando a gente faz palestra. A gente sempre está incentivando os empreendedores locais, sempre oferecendo coisas assim de qualidades fantásticas, sabe? Bons profissionais lá. A diretoria é uma diretoria muito coesa, cada um tem a sua habilidade, o seu potencial, a sua rede de contato. A composição da CEP está muito boa, tanto que a gente está ganhando uma notoriedade muito grande aqui em Petrópolis e estamos fazendo a diferença com tudo que a gente vem desenvolvendo, entendeu? É muito legal, me sinto muito honrada em fazer parte daquela equipe lá, com muito comprometimento, e todo mundo lá faz trabalho voluntário, todo mundo trabalha gratuitamente, da diretoria, né? Funcionários não, mas a diretoria, todos são voluntários lá. Entendi. Vamos aí para mais uma. Uhum. Esse evento ele contou com parceria do Sebrae Rio, porque eu pesquisei na internet. Sebrae também, eu não sei se foi, teve o Sebrae Rio e aqui Petrópolis também, que o Sebrae também é um parceiro bastante atuante aqui. Foi da iniciativa da FACERJ, com o apoio de parceria com o Sebrae e a ACEP. E aí eu vou dar uma encurtada na nossa entrevista, porque senão não vai dar tempo. Tá ótimo. Vou falar da roda de conversa. Ah, sim, sim. Qual é o público-alvo principal da Sheila para trazer essa roda de conversa agora? Então, eu falo quem quer empreender com mais assertividade, mas isso é muito vago. Então, eu busco pessoas que querem desenvolver um pouco esse autoconhecimento e as características de comportamento e as habilidades para empreender com mais assertividade. Pode ser homem ou mulher. Ou aquela pessoa assim que vai empreender e não sabe por onde começar, é um público interessante que pode participar, a roda é livre. Ou sabe aquelas pessoas que têm um negócio, mas elas não saem do lugar? Tá ali naquele redemoinho e tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não consigo ver, eu não consigo perceber, eu não sei por onde começar. Então, a rodas de conversa, de um modo geral, eu falo sempre que é um ambiente de troca. Óbvio que eu tenho direcionamento, eu tenho ali o que eu vou fazer, como que eu vou direcionar o grupo, mas tem espaço para todo mundo falar também um pouquinho. Vamos ver que essa é a primeira online. Geralmente eu faço presencial. Essa vai ser uma experiência, a primeira experiência online, e eu já tenho gente de outras cidades que irão participar, que já me falaram. Então, assim, vamos ver como é que vai ser essa pegada. Mas a ideia é essa. Tem pessoas que estão empreendendo, mas que
tá faltando, sabe aquele negócio, tá faltando alguma coisa, ai, o que que eu preciso fazer? Essa percepção a pessoa vai ter. Então, é, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que algumas você já respondeu anteriormente. Então, qual é a proposta? Aí eu vou pular um pouquinho e vou para a proposta do programa Divã Diva Empreendedor. E empreendedor. como ele se diferencia de outros conteúdos que você oferece. O Divã Empreendedor, na verdade, é uma. Como eu trabalho muito em empreendedorismo e negócio, eu havia sido chamada para ter um programa na TV já há bastante tempo. E eu relutei um bocado, porque eu não queria mais um compromisso, né, responsabilidade na minha agenda. Com o tempo, eu entendi que a TV poderia ser porta aberta para mim. E, de fato, eu vou fazer 5 anos no ar. Toda quarta-feira eu tô lá ao vivo à noite. Toda quarta-feira, 8h30 da noite, eu tô lá ao vivo, com reprise no domingo. E como eu gosto muito de cases, eu adoro falar de cases de sucesso, eu adoro falar de história, eu adoro divulgar as coisas excelentes que acontecem aqui na cidade, que muitas vezes as pessoas não divulgam. Então, a ideia do programa Divã Empreendedor, Divã, o nome já fala por si, pela psicologia, né? E empreendedorismo é porque eu falo de comportamento, eu falo de saúde, eu falo de negócio, eu falo de cases de sucesso, de empreendedorismo e de saúde. E aí, por isso, eu juntei o programa, o nome Divã Empreendedor, eu fiz, né? Juntei as duas áreas que eu domino, que eu me identifico também. E aí idealizei o programa há vai fazer 5 anos agora em julho. A ideia inicial foi por conta de eu ser coordenadora de um programa comportamental chamado Desafio Empreendedor, que existe no Brasil inteiro e em outros países também. Aqui em Petrópolis eu que sou coordenadora. Então, assim, é muita história, muito case de sucesso, muito empreendedorismo. Tem gente empreendendo nessa cidade, acreditando na cidade mesmo, e divulgar os seus trabalhos e a gente levar isso para um público maior e diferenciado, conhecer. Está sendo uma experiência fantástica. Estou amando fazer, adoro histórias, adoro cases de sucesso. E por isso o programa está no ar esses anos todos. Comenta para mim uma dessas histórias de sucesso e quem você indicaria para uma próxima entrevista aqui com a gente. Vou falar da minha entrevistada então de quarta-feira agora, que é uma mulher, é a Rosane. Ela é a primeira presidente da cooperativa da Unimed. É uma história fantástica. Ela é minha amiga pessoal, se tornou minha amiga pessoal, foi uma da apoiadora do meu livro. Ela trabalha com joias também de cerâmica, começou como um hobby. Essa mulher já viajou à Europa, foi para São Paulo, saiu em revista. Então ela é uma leoa, vamos dizer assim. Ela tem um case de sucesso maravilhoso, é uma amigaça, uma parceira. Adoro, adoro. Eu tenho muita admiração. Na verdade, para o meu programa, eu só chamo quem eu efetivamente conheço ou quem eu passo a conhecer. Eu não chamo qualquer pessoa para ir na TV, porque eu falo que eu tenho um nome lá também, né? Se eu levar qualquer coisa que não seja legal, como é que fica? Como é que eu sou vista na cidade? Ela leva fulano no programa, ou coisa parecida. Então, eu tenho muito. Eu seleciono bastante quem vai na TV, quem vai no meu programa especificamente, porque eu gosto de falar com orgulho, eu gosto de divulgar, eu passo para minha lista de transmissão. Eu tenho uma lista de transmissão imensa que tu viu depois que a gente fez lá o Rios, que a gente fez a alteração, tem visibilidade. Entendeu? Isso que importa para mim. Eu acho que é importante a gente divulgar. Nós temos muitas pessoas assim empenhadas e dedicadas aqui na cidade, que tem muito a nos oferecer, muita coisa para trocar, informação, aprendizado, e eu acho isso fantástico. Aí eu levo, faço parceria, enfim, aí é o mundo lá da TV. É muito bom. Mas eu tenho várias histórias, inúmeras histórias. Pô, se eu for lembrar aqui, eu já entrevistei mais de, sei lá, 1.000 pessoas.
É muita gente, com muitos cases de sucesso fantástico. Eu falei dela porque me veio, porque amanhã não, é quarta-feira agora o programa, né, 8h30 ao vivo, então eu já tenho a pauta pré-definida. Mas assim como ela, tem inúmeras histórias, inúmeras. Lá no meu Instagram, as pessoas conseguem ver a divulgação de todo mundo que eu já entrevistei, cada um com seu diferencial. A minha amiga de leilão de imóveis tem uma parceria no programa em que ela divulga o que ela faz e como ela faz. Eu tenho vários, eu tenho gente de consórcio, eu tenho gente de plano de saúde, advogados, esteticista, cabeleireiro, tudo. Tudo tem histórias lá muito legais, muito ricas. E aquelas histórias desafiadoras também, que você diz, nossa, nem acredito que já passou por isso. Já entrevistei uma menina lá também. Eu falo menina, né? Todo mundo é menina. Que tem histórias assim que você vê hoje em dia a pessoa sendo líder, ou a pessoa divulgando uma marca, falando de evento, fortalecendo outras mulheres, e a história pessoal dela é assim que tu nem acredita quando tu ouve, entendeu? Então tem de tudo um pouco. Já me emocionei na TV, olha, é muita coisa, é muito, muito legal. É isso aí. Para uma pessoa, aí a visão realmente empreendedora sua. Para Hum. uma pessoa que está começando a interagir novamente com o público, a melhor plataforma para entrevista é o Instagram, o Facebook ou o YouTube? Tá aí. Nem sei, posso te falar? É que é difícil você botar os ovos numa cesta só. Existe, vou falar da TV, um exemplo. A Uhum, TV, muita gente em Petrópolis hoje em dia não tem mais tech cable. Eu não tenho há milhões de anos. uhum, E o programa passa ao vivo no Facebook e passa ao vivo no YouTube. Tem live, por exemplo, vai ficar essa live aqui, não sei, a gente já está 1 hora e alguma coisa. Vai isso. ficar. Mas tem que direcionar o público. Mas aí você tem que direcionar também no Facebook, você tem que direcionar também no YouTube, senão ninguém te acha lá do nada por acaso. Então, eu penso, Monique, tudo é um trabalho, tudo é divulgação, tudo é você fazer de uma forma diferente. É, Aonde que eu encontro o público que eu estou buscando? Ah, é um público de Facebook? Então vamos divulgar lá, mas também tem no Instagram. Divulgar em qualquer lugar, até LinkedIn. Até no modo de dizer, né? Mas LinkedIn é outra ferramenta. Agora estão divulgando no TikTok, eu que não sei fazer isso, mas divulgam no TikTok. na Tem o realidade, público do TikTok, depende de quem é você identificar quem é teu público. Teu público tá onde? Tá no Facebook? Ah, não. Tá no LinkedIn? Aham. Ah, meu público é só YouTube, porque hoje em dia tu coloca o YouTube na TV e tu passa o programa lá. Tem gente de fora do país que assiste o meu programa pelo YouTube. Outros estados, porque eu conheço gente do sul até o nordeste, entendeu? Que tá na minha lista de transmissão, que eu informo quem eu vou entrevistar. Eles entram tudo no YouTube para assistir. Mas eu tenho que divulgar, senão eles não vão chegar no YouTube do nada, tipo assim, achei a Sheila aqui. Achei o programa de Vão Empreendedor. Divulgação. Ampliar a rede de contato. Começar a entrar em tudo que é lugar que pode para você divulgar o teu trabalho, seja ele qual for. Identificar teu público, claro, antes, né? eu queria ficar com você aqui mais muito tempo conversando. Vai para live. Live não, para roda de conversa. Com certeza, isso com certeza eu já conversei com você e eu tenho muito interesse de entrar exatamente pelo que você falou, que às vezes a gente tem um negócio, mas não sabe muito bem direcionar. Eu trabalho com a mídia desde 2008. Se eu ganhei R$ 80 com a mídia, foi muito. Desde quando? 2008. Não é brincadeira, porque a minha renda vinha toda da educação. A minha formação principal veio da educação. Eu sou pedagoga formada desde 2010. Cursei formação de professores. Então, a minha renda sempre veio da educação. Agora está muito mais difícil. Então, com o tempo, eu acabei com um jornal principal, que era o meu antigo jornal, era bem conhecido na cidade.
Qual? É o Acorda Petrópolis, da Sua Voz Online, desde 2008. De 2008 a 2019. Dois. Aí eu entrei na música, enfim, e foram outras coisas, e eu acabei em 2003 fechando tudo, saindo da área e voltando agora. Uhum. Então eu preciso colocar o pezinho no chão e ver o que eu posso ou o que eu não posso fazer, se eu vou continuar ou se eu não vou continuar. Porque É eu, um novo desafio, porque o mercado mudou, as coisas mudaram, os meios de comunicação, de uma certa forma, mudaram. E aí é analisar como é que está o momento para você ter uma decisão ou tomar alguma atitude mais assertiva. exatamente, porque você trabalha. Eu vou fazer quase 20 anos de mídia. Muitas jornalistas em Petrópolis me conhecem, muitas professoras em Petrópolis me conhecem, muitos empresários me conhecem. Mas, se honestamente para você, se eu ganhei R$ 80 com a mídia, foi muito. E as pessoas não fazem ideia de quanto eu me dou, porque eu sou apaixonada pelo jornalismo, para estar aqui, para fazer o trabalho que eu faço, para ter o diferencial, mas para não continuar sendo, para continuar me vendo desvalorizada dentro de uma área que eu amo, também é complicado. Falamos um pouquinho sobre isso. Aí a questão de você se perceber melhor. Onde que você está se colocando para você ter o resultado que você tem, né? É, Às vezes é um ajustezinho. exatamente. Então, eu quero muito, e eu vou estar na sua roda de conversa no final de maio, para que eu também possa melhorar aí essa parte. E essa questão mesmo de valorização, porque muitas vezes eu não coloquei valor por ser aquela pessoa, por ser aquela outra pessoa, por isso, por aquilo, e eu fiquei a ver navios quando a pessoa tinha, saía e ia fazer com outro, porque eu não me dava valor. Hoje eu não faço nada de graça, né? Não faço mesmo, é não, mas fico assim, sabe? Ainda transpiro para dizer ou não. É bem complicado. Eu entendo. Mas é posicionamento, né, também. Entendeu? Eu já falei não também. Eu não tenho muita dificuldade de falar não. Nunca tive, né? Lá atrás, sim. Não sei. Nem sei se eu posso dizer isso. Sei não. Parando para pensar, acho que eu nunca tive dificuldade, não. É que eu falo, outro dia me perguntaram isso numa palestra, eu estava palestrando e me perguntaram sobre isso. Eu penso assim, o seguinte, nem sei, a gente tem tempo, porque se deixar eu falo a noite toda aqui. Não, o tempo já estourou, mas pode Ah, terminar o não, seu raciocínio, não tem problema não. deixar para roda de conversa. O que acontece? A gente tem fases na vida. Eu tô com 62 anos hoje em dia. 62 anos é fácil tu dizer não. É mais fácil, né? Não é que é fácil, é mais fácil. Porque para algumas pessoas é fácil, é difícil até hoje. Mas o que acontece? Vamos parar para pensar em determinados momentos, faixa etária em momentos da vida. Quando a gente está lá com os 18 anos, e eu já passei por isso também, é mais desafiador tu falar não. Primeiro, tu tem que provar alguma coisa para alguém, senão ninguém te dá oportunidade. Você tem medo de não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Você tem outros tipos de medo, né? Mas em contrapartida, tu também é muito livre para um monte de coisa. Ah, deu certo aqui, ótimo. Não deu certo, vira as costas e vou embora, porque você não tem nada que te prende. Fase inicial da adulto, óbvio, eu tô falando para pessoas que ainda são solteiras, que tem né? Não depende daquilo ali, senão às vezes tu se submete a determinados trabalhos que não te fazem tanto, não te trazem tanta realização pessoal, porque você precisa daquilo ali ou para sobreviver ou como um trampolim, certo? Uhum. Então são coisas distintas e cada caso é um caso e não é subestimando absolutamente ninguém. O que acontece? Então tem fases da vida que é mais desafiador a gente dizer não. Que tipo assim, se eu não aceitar essa oportunidade de emprego, poxa, se eu não consigo isso, eu não tenho experiência na carteira, eu não vou ter isso, não vou ter aquilo, não vou ter aquele outro, então tu fala sim. Aí você
casa, tem filho, aí começa a galgar e mudar. Quando tu tá com 40 anos, tu não, ou tu tem filho, ou coisa parecida, a tua prioridade passa a ser outra. Exatamente. Então tu vai se moldando, tu vai se ajustando. Tem gente que ao longo da vida inteira não consegue dizer não em momento nenhum. Mas coloca um filho teu em risco. A gente, Coloca um filho teu na berlinda, tu vira leão. Tu exatamente. vira um bicho. Então depende do estágio, do momento da tua vida, do teu grau de maturidade. Tem muita coisa, é muito relativo. Então, assim, julgar é muito complicado, né, para os outros. Eu acho que as pessoas julgam e acham e deixam de achar da vida dos outros com muita facilidade. Cada um sabe onde aperta o seu calo. Ah, eu não faria isso. Cada caso é um caso, né? Então, às vezes, conforme você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai conquistando as coisas, você vai tendo mais autonomia, independência, autoconfiança, todas as barreiras que tu vai passando, tu vai se fortalecendo. Opa, consegui isso aqui. Opa, tu vai se sentindo mais confiante. Tu vai, né, se empolgando. Entendeu? Agora, imagina uma pessoa que nunca consegue nada. Até a expressão já cai o ombro. Nunca tá nada, nunca deu certo, nunca nada, a pessoa murchou. Agora, uau, eu consegui esse emprego. Nossa, eu consegui essa promoção. Ih, eu tive esse aumento. Ih, eu tive um outro convite para oportunidade. Isso reverbera. Você vai se animando, a autoestima Vai vai se lá em cima. animando. Então, dependendo do estágio que você conquista, fica mais fácil de você dizer isso aqui eu não aceito para mim, não me submeto. Isso aqui eu já posso dizer não para esse emprego, para essa oportunidade, para esse negócio, para essa negociação. Ah, não, hoje eu preciso desse estágio. Então a gente não sabe, cada caso é um caso, né? Mas eu digo que ao longo da vida se amadurecer, se ter mais independência, autonomia, autoconhecimento, tu fala não com mais facilidade. É. Sheila, eu vou fazer uma brincadeira, posso? Ai, pode, ué. Eu vou rir. Vai ser boa. Eu vou ganhar Vou, pirulito no vou final. aproveitar, eu vou aproveitar a sua profissão. Se Ah, você, neste momento, tivesse que criar um carimbo para essa live, qual seria? permita-se. Isso aí. Gente, é com esse carimbo que a gente termina essa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Você pode deixar as suas considerações finais, o seu telefone de contato, porque você acaba, é consultora, né, na área de empreendedorismo. Você conversa com as pessoas também, pode falar da roda de conversas, enfim, fazer as suas colocações finais e, claro, convidar as pessoas a assistir o seu programa, que é muito bom, gente, assistir na quarta-feira, enfim. Legal. Então, as minhas considerações finais vai ser em relação à palavra que eu falei, que eu uso muito na TV também, que é permita-se. Permita-se conhecer, permita-se conhecer o novo, se permita aprender, se permita ouvir, a experimentar na medida do possível, da realidade de cada um, coisas novas que te façam o olho brilhar, que te tenha mais significado pessoal. Porque no fundo todo mundo nasce, cresce, se desenvolve, digamos assim, para estar feliz ou viver de uma forma mais plena e feliz. Mas se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Então, às vezes, você se permitir mudar um comportamento, se permitir fazer algo diferente para ter um resultado diferente, no final é muito gratificante, é muito bom. A sensação de realização ela é muito boa. E as pessoas buscam isso, às vezes têm dúvida, às vezes não sabem como. Procura um profissional especializado, procura alguém que você se identifique para te dar essa luz lá no final do túnel. Mas faça alguma coisa por você, para você. E esse é o meu recado final. Quem não se permitir, quem não mudar, nada muda. As coisas não mudam por si. Tem que ter o seu dedinho lá. Às vezes a pessoa fala, ah, joguei na mão de Deus. Poxa, eu falo para ele, deixa ele olhar um pouquinho para mim também. Faz a sua parte, que daí eu posso pedir, eu também faço a minha, e assim a gente vai andando. Então, é se permitir. É acreditar que é possível.
e aí a gente consegue fazer com que as coisas reverberem, que fluam ao seu favor. E o convite é óbvio para estarem comigo na roda de conversa, me manda aí um direct, me manda um oizinho, que eu passo as informações de como que vai ser. Meu programa é toda quarta-feira, ao vivo, às 20h30, na TV Petrópolis. Ah, Sheila, mas eu não tenho acesso na TV. Não tem problema. YouTube ou Facebook, você vai lá no busca e coloca TV Petrópolis e o meu programa vai estar lá ao vivo, Divã Empreendedor. Eu vou ter o maior prazer em receber vocês, de entrar na casa de vocês de alguma forma e tirar dúvida e levar o melhor da comunicação e da informação para todo mundo. É isso. E fora isso, gratidão. Obrigada pelo convite. Foi um bate-papo muito bom. Adorei a experiência e espero também contribuir quando você participar da roda de conversa um pouquinho mais com você. É isso, gente. Brasil, muito obrigada. Boa noite para todos. É isso. Bye, bye. Beijo. Segunda que vem, mas a gente ainda está esperando uma resposta para sexta-feira para uma nutróloga dar uma voltinha aqui e bater um papo com a gente. Show. Tá, gente? Boa noite, Sheila. Obrigada por tudo. Nada.